De graça recebestes, de graça dai. Bom dia, povo abençoado. Quarta-feira, 14 de abril de 2021, Mateus 10, o versículo 8, que diz assim: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, autor da Bíblia, o autor e o consumador da fé. O que ele está instruindo e falando aqui é exatamente, para os seus discípulos, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado para trabalhar e fazer a obra do Senhor nesta terra. Qualquer coisa que tenha acontecido nos dias atuais diferente do que ele ensinou, não julgue a Bíblia, porque os homens que se corrompem, os homens que mudam, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não mudou. O que vai acontecer é que os homens darão conta um dia de todos os trabalhos que eles têm feito. Eu vou ler do 10 a seguir rapidamente para vocês entenderem. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todas sortes de doenças. Ele deu esse poder para os homens, está vendo? E eles receberam esse poder de graça. Então, quando fala de graça receber e de graça dar, é que ele chamou e deu esse poder aos homens. Versículo 2. Ora, são estes o nome dos 12 apóstolos: o primeiro Simão, chamado Pedro, André, irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, o seu irmão Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: Não ireis pelo caminho do gentil, nem entreis nas cidades samaritanas. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: O reino do céu está próximo. Olha o tipo de mensagem que Deus mandou eles pregar. Olha o tipo de mensagem que Deus mandou os discípulos pregar. E indo pregai dizendo: O reino do céu está próximo. Na época de Jesus, já estava próximo o reino do céu. E alguém pode perguntar, se estava próximo na época de Jesus, imagine agora. Eu vou explicar rapidamente, como eu sempre falo para os meus irmãos, sempre falo que a Bíblia, ela é atualizada para todos os tempos, irmãos. Quando Jesus fala o reino do céu está próximo, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para os homens não, para os homens tem dia, mês, ano. Para Deus não tem data, não existe. Então, quando ele fala o reino do céu está próximo, ele está falando para os homens. Prepara a vida de vocês que vocês podem morrer daqui para lá. Alguém me prova que existe pessoas vivas da época de Jesus? Não existe. A idade do homem chega até 60, 70, 80. Passou disso é câncer, infarto, então não tem pessoas dessa época. Então, quando Jesus está falando no reino do céu está próximo, é porque a Bíblia é atualizada, para o povo da época, para o povo de hoje. Muitos vão confundindo, vai embolando tudo, mas a Bíblia é fácil de entender, povo abençoado, E o versículo 8 está dizendo, olha só, a pregação que ele mandou pregar, o reino do céu está próximo. E no versículo 8, ele mandou curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e de graça recebeste e de graça dai. Eu não posso querer ter fins lucrativos naquilo que Deus está me usando. Que isso é dom de Deus, não é o dom meu, é dom de Deus, Deus que entregou para a pessoa. Quando eu falo meu, é das pessoas que possuem este dom. Então ele está falando claramente aqui, de graça, recebeu, de graça você vai dar. Você recebeu o poder de Deus de graça, então você vai curar os enfermos no nome dele, vai expulsar os demônios, sem querer receber fins lucrativos das pessoas, sem querer
querer fins lucrativos daquela obra que está fazendo para Deus. Eu não estou generalizando, né, nenhum trabalho das pessoas. Eu estou dizendo pessoas que cobram para curar, que cobram para fazer isso. Antibíblico, né? Isso aí não existe. E o versículo 9, não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje pelo caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, que até providência Ele daria para eles. Vocês não vão precisar levar nada não, que a providência vai vir. E ela vem de Deus, irmãos, né? Os trabalhadores para Deus sabem disso. Aqueles que trabalham para Deus sabem que a providência vem sem precisar de explorar a fé dos fiéis, né? Quando eu falei antes aqui, eu quis dizer exatamente explorar a fé. Então fica para vocês esta palavra, né? Como eu disse antes, explorar a fé dos fiéis, é essa parte aí. Se recebeu de graça, faz a obra de graça, tá bom? Tenha um dia de vitória, povo abençoado, e fique na paz do Senhor Jesus.